E aí, pessoal do MO, minha opinião, mais um vídeo aqui que estou gravando aqui para vocês. Muito bom voltar a gravar, voltar a falar daquilo que é bom para nossa alma, daquilo que é bom para nossa vida, daquilo que é bom para nos edificar. Eu estava pensando há pouquinho, hoje já são aqui 18h15 mais ou menos, 19, perto das 19 horas da tarde. Eu estava aqui pensando, aqui sentado, eu estava aqui pensando no Salmo 23, o Salmo de Davi, Salmo 23, que ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estava matutando aqui, eu digo, meu Deus, a gente passa tanto por cima desse salmo, né? E a gente não vê a grandeza que estas palavras do rei Davi. Quando ele fala isso, o Senhor é o meu pastor. Só uma pessoa que conhece a Deus pode dizer isso, né? Ele é aquilo ali, né? Ele é isso. E ele disse, ele é o meu pastor. Que propriedade, que palavras assim lindas, né? De convicção que o rei Davi ele proferiu, né? O Senhor é o meu pastor. Certamente ele disse isso porque ele tinha experiência com Deus, né? Ele é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Então ele é uma convicção tão tamanha. Pensa aí você chegar a dizer isso, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E no decorrer da vida de Davi, a gente vê isso, essa realidade de Deus na vida dele. E a vida dele é em Deus. Porque ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então nada, não vai faltar a companhia, não vai faltar a companhia dele guiando os meus passos. E veja que no decorrer do Salmo ele fala sobre isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, né? Ou seja, eu posso deitar na abundância, tranquilo. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Olha que coisa linda. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça. Então, para uma pessoa falar uma coisa dessa, ele tinha que estar bem conectado com Deus. Ele tem que estar bem certo de quem Deus é para ele e do que ele é para Deus. Não é só ele pensar do que Deus é para ele, mas ele também pensar do que ele é para Deus, o que ele está representando para Deus, né? Então, é de uma grandeza fenomenal, é de uma profundidade assim de você ficar espantado, porque não é só você ler por cima assim, por alto e dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é só você recitar, não é só você como fazem aí com a oração do Pai Nosso, né? Mas era uma convivência e uma vivência com Ele diariamente. Porque para a pessoa dizer uma coisa, umas palavras dessas, ele tinha que estar inteiro mesmo de convivência com Deus. Para ele falar isso, o Senhor é o meu pastor. Outra coisa que ele diz
A tua vara e o teu cajado me consola. Gente, para pensar nisso. A tua vara e o teu cajado me consola. Davi está dizendo que para ele, tanto faz o Senhor está repreendendo, né? Como o Senhor está cuidando dele, acariciando dele, é a mesma coisa. Tanto faz o Senhor estar acariciando ele, está colocando ele no colo, como a vara pegando nele. Ele está dizendo que a vara e o cajado, tanto faz. Para ele, consola ele. Consola ele. Né? Como diz os antigos, tanto faz o esporro, a repreensão, tanto faz a falar agradavelmente para ele. Tanto faz, é a mesma coisa. Então, olha que profundidade tem esse salmo, gente. Olha a profundidade, a riqueza que tem essa expressão, essas expressões, essas frases do Salmo 23. Olha a experiência que Davi tem com Deus. E Davi era um menino ainda, era um rapazote, um adolescente. O cara era um matuto mesmo lá da roça, lá da zona rural. Ele era tanto assim, do mato, bicho do mato, que ele nem ia para casa, ele vivia cuidando das ovelhas do pai. E os irmãos e a família nem sequer reconhecia direito ele, que ele vivia no mato, ele vivia cuidando das ovelhas do pai. Imagina só a natureza do cabra, né? Então era aquele camarim assim, ranzinzo, aquele carinha, mas era um homem de conexão profunda com Deus, né? Então veja o que ele falou, né? O Senhor é o meu pastor, é Ele que cuida de mim, é Ele que me guia os passos, é Ele que me orienta. A tanto faz a vara dele como o cajado, para mim é a mesma coisa. Para mim é bênção, não é maldição, é bênção. Tem tanta gente hoje pensando que quando Deus repreende, Deus não está passando por prova, Deus esqueceu de mim. Né? Quando é repreendido, Deus está me repreendendo porque alguma coisa... Para Davi, não. Para Davi é bênção. A repreensão, o abraçar, o carinho quanto à repreensão, para ele é a mesma coisa. Né? Isso é de uma magnitude tamanha, cara. Pensar uma coisa dessa, falar uma coisa dessa, é de uma conexão com Deus fenomenal, tremenda. Isso é maravilhoso. Esse salmo é de uma riqueza, é de uma experiência com Deus fantástica, né? Aí ele fala sobre deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Todas as experiências que ele tinha cuidando das ovelhas do seu pai, ele estava falando aquilo como se ele estivesse vivendo a experiência com Deus, vivendo essa experiência com as ovelhas, ele se tratando como ovelha, né? De como ele conduz as ovelhas do Pai e de como Deus conduz as ovelhas, que é ele sendo a ovelha e Deus sendo o Senhor dele, sendo o pastor dele, né? Ele fez essa comparação dele cuidando das ovelhas do Pai como Deus cuidando dele como pastor, né? E quantas vezes ele enfrentou animais ferozes, né? Ele enfrentou animais ferozes, tá? E ele venceu. Era porque ele era forte, apesar dele ser um bicho do mato, ele era forte, Não, era porque ele tinha confiança dele totalmente em Deus. Ele dedicava toda a vida dele aos cuidados de Deus. Por isso que ele não temeu Golias. Não foi ousadia no sentido de, cara ousado, desaforado. A gente podia pensar nisso. Os irmãos dele até pensam nisso, né? Que moleque desaforado, que moleque, né? Ousado, se intrometendo aqui no exército, que preparado para a guerra. O moleque vem assim, começa a se intrometer. Não era
a intenção dele é essa. Ele foi porque ele estava ali, tinha experiência, a experiência dele com Deus, ele tinha certeza que Deus ia colocar o gigante nas mãos dele. E outra coisa, não era ele que ia fazer isso, mas era Deus, ele tinha certeza. Quando ele dizia que Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele estava dizendo isso. Eu vou cortar a cabeça do gigante, eu vou derrubar o gigante, né? Porque Deus está comigo. Então Deus é maior do que o gigante, ele vai me dar essa vitória. E foi isso que aconteceu, né? E foi isso que aconteceu. E todo esse salmo, ele é a vida do rei Davi, né? É uma síntese da vida do rei Davi, todo o Salmo 23. Se você olhar direitinho, você vai ver que riqueza tem esse salmo, né? E que profundidade tem esse salmo, né? E será que Deus não gostaria que a gente também fosse assim, né? Como o rei Davi, dessa inteira confiança nele, né? Em todos os momentos na vida, tanto no momento da bonança, como no momento da alegria, como no momento do choro, como no momento da dor. Você acha que Deus não quer que a gente também seja assim? Que a gente tenha essa liberdade de estar assim com Ele, essa intimidade com Ele, assim? Isso é maravilhoso, né? Isso é muito tremendo. Então, queria compartilhar com vocês essa bênção, essa alegria que eu estava pensando aqui ainda há pouco, de falar sobre isso, né? E tem muitas outras riquezas aí adiante desse salmo, que é tremendo. Tem muito mais coisas do que apenas isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Deus abençoe, um beijo no coração de todos. E curtam esse vídeo, compartilhe com quem vocês acham que está precisando ouvir uma palavra dessa. E se inscreva no canal, nos dá força para nós aí, tá bom? Um beijo a todos e Deus abençoe.